Vamos ver se agora dá certo. Sejam bem-vindos a mais um 1111. Vamos ver se eu consigo agora ver os comentários de vocês. Vamos lá, Zoom, colabore comigo. Eu acredito que sim. Sim, 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 agora eu consigo. Então, agora sim, oficialmente, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um 1111. Como eu estava falando, antes de eu trocar o link, vamos lá. Deixa eu fazer por aqui, que aqui é mais fácil. Então, esse projeto é um projeto que eu tenho muita alegria, muita felicidade. Ah, agora pronto, Marca, seja bem-vindo. É porque alguma falha do Zoom fez com que ela entrasse no público, e aí eu não consigo ver o chat de vocês. E hoje, em especial, eu quero fazer um formato diferente. E mais importante, explicar para quem está chegando agora aqui, quem está participando pela primeira vez no 1111. 1111, ele tem como objetivo falar com as pessoas fora do caminho profissional, intelectual, porque a maior parte das vezes, né, as pessoas buscam por vídeos, por encontros, para resolver seus problemas materiais, racionais, intelectuais. E o 1111 ele é justamente para falar de um outro lado, que é um lado que muitas vezes é cercado de preconceitos, de dogmas, que é a espiritualidade. Então, o 1111 ele é a minha forma de levar para vocês a experiência que eu tive e mensagens que me são trazidas para compartilhar com vocês sobre espiritualidade, conexão com Deus, caminhos, que são de uma forma totalmente não religiosa, não focada na religiosidade, que foi inclusive o que me afastou durante muito tempo, né, de Deus, foi isso. Eu me afastava das igrejas, me afastava da religião por erro dos homens e acabava, consequentemente, me afastando de Deus. E por muitos anos. Eu andei por essa vida aí completamente por minha própria conta e risco, porque eu estava afastada de Deus por quase, vamos dizer aí, quase 25 anos. Então, eu falo para todo mundo que eu procurei Deus em todas as igrejas e eu fui encontrá-lo na minha cozinha. Então, esse encontro é a minha forma de compartilhar com vocês que às vezes vocês podem estar vivendo a mesma história que eu, cheios de problemas, cheios de dificuldades na vida, fazendo tudo com a força do próprio braço, sem saber que vocês estão longe de casa. E quando vocês se conectam à sua verdadeira casa, né, que é Deus, você se conecta ao seu espírito, você se conecta à tua essência, que não é o material, você dá aquela sensação de que, uau, quanto tempo eu fiquei longe de casa. E é isso que eu quero trazer, e cada dia, cada encontro tem um formato, cada encontro tem um, um tema, porque ele é livre, ele vem de acordo com a minha intuição, ele vem de acordo com o meu coração, e eu estou sempre alinhando meu coração a Deus para trazer para vocês esse encontro. E hoje eu quero fazer de um jeito diferente. Veio para mim uma presença tão grande que eu tive tanto tempo hoje para me conectar com Deus antes de começar. E se eu chorar, não liga não, tá, gente? Eu normalmente choro quando eu sinto a presença dele. Não é porque eu tô triste, não é porque eu tô emocionada com o que eu tô falando, é só porque eu sinto a presença dele e naturalmente eu choro, infelizmente. Essa é a minha, essa é a minha forma e por tanto tempo eu me sentia tão vulnerável diante das pessoas, porque eu sempre tive essa coisa de chorar com uma certa facilidade diante de algum embate. E as pessoas ensinam a gente a não chorar, né? Você tem que ser forte, engole o choro. E depois que você entende que muitas vezes o seu choro não é fraqueza,
Seu choro é justamente a sua força, seu choro, suas lágrimas são justamente a manifestação, sua conexão com o seu espírito, sua conexão com Deus, muitas vezes. É Ele te protegendo, então essas lágrimas é a presença dele ali diante da sua dificuldade. É a presença dele quando você tem que enfrentar as dificuldades do mundo, as dores do mundo, e você se sente sozinho. Muitas vezes você chora e as pessoas te julgam porque você está sendo fraco. E na maior parte das vezes não é isso que acontece, meu pai. A maior parte das vezes é ele que está ali do seu lado, segurando sua mão. E você está chorando, porque você está sentindo a presença dele, mesmo sem saber. E essas lágrimas que estão aqui, com certeza, são a presença dele. Porque é algo que eu não controlo. Então, vocês já vão se acostumando. Se vocês sentirem que eu começo a chorar, é basicamente porque ele está perto. E hoje eu senti no meu coração que precisava interagir e voltar ao simples. E ele fala aqui numa passagem que eu abri antes da gente começar, e que ele falava em Miqueias 6, uma coisa muito tão bacana, que pessoas buscam tanto agradar ao Senhor, mas muitas vezes nas nossas vidas, as pessoas que estão, principalmente buscando dentro de igrejas, dentro de religiões, querem agradar ao Senhor. E eu mesma, vira e mexe, eu falo com ele, Senhor, o Senhor vai ter orgulho de mim. Eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, o Senhor vai ter orgulho de mim. Uma necessidade que a gente tem de agradar a Ele. E coloca aqui, abriu para mim a seguinte passagem. O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite, né, que é porções de azeite? Darei o meu primogênito pela sua transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, né? Tipo, eu vou te dar o meu primogênito, o meu primeiro filho, pelas transgressões da minha alma, que eu sacrificarei o meu filho para poder o Senhor se alegrar do que tudo que eu fiz, né, de redimir os meus pecados. E Deus te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, antes a misericórdia, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E às vezes a gente quer fazer rebuliço e mexer e acontecer para poder agradar a Deus. E Ele quer o simples. Ele quer o nosso coração puro. Ele quer que a gente simplesmente tenha misericórdia, quer dizer, empatia pelo nosso irmão. E que a gente pratique a justiça. Esteja humilde diante dele. E é tão simples, né? É tão fácil da gente fazer isso, que a gente se esquece, a gente complica tanto. São tantos rituais, tantos dogmas, e que eu acredito que é isso que acaba afastando a gente de Deus. A gente acredita que a gente precisa fazer todo um protocolo para poder resolver tudo que está ruim na nossa vida. E o que a gente precisa, na verdade, é se colocar diante dele com humildade, ter o coração puro para receber o que ele está ali falando com a gente. E, acima de tudo, olhar para o outro, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para as pessoas que cruzam os nossos caminhos com empatia, né, com misericórdia, como usa o termo da Bíblia, que é olhar e falar, ok, eu estou sofrendo, eu tenho uma dor, eu tenho um problema, mas e olha meu irmão, como ele está. E quando eu falo irmão, não é seu irmão de sangue, é seu irmão de espírito. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Tirando aqueles que não estão, né, a fim de ser filho de Deus, está tudo certo. Escolheu não ser, está de boa. Mas aqueles que escolheram ser filhos de Deus, e cada vez eu tenho mais clareza sobre isso, a gente acreditava, eu sempre acreditei que todos eram filhos de Deus. E eu comecei a entender que não é bem assim. Porque para você ser filho de Deus verdadeiramente, você precisa estar conectado a Ele. Você pode sim ser só filho da terra,
porque você está só no material, você está só no racional. Então você é filho da terra, como qualquer planta que tem aí, né? Qualquer planta, qualquer pedra é filho da terra, foi criado. Só que para você ser filho de Deus verdadeiramente, você tem que estar conectado com o seu espírito. Porque senão você vai ser só um corpo. E eu tive um entendimento disso tão louco outro dia, inclusive assistindo. Eu já estava começando a digerir sobre isso. E eu vi uma palestra do André Fernandes, né, que ele é pastor da Lagoinha em Alphaville, da igreja Lagoinha em Alphaville, e ele estava falando algo tão especial do Gênesis, um olhar tão especial, que ele falava que quando Deus fez o mundo, ele colocou, fez a terra e disse que a terra dai frutos, né? Que aonde, depois eu pego esse trecho para falar, se vocês quiserem, mas ele fala da terra e ele fala, a terra dá frutos. Ordenou que a terra desse frutos, que crescessem árvores, que fossem habitados todos os tipos de animais. Falou mesmo para os mares, né, para as águas, para criar todos os peixes, todas as criaturas abaixo das águas. Então, quando ele fala que todos os peixes precisam da água para estarem vivos, porque fora da água eles estão mortos. Todas as plantas precisam da terra para estarem vivas, fora da terra elas morrem. E aí, na hora que Deus vai criar o homem, ele fala: faça que nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando ele fala que nós façamos, nós, né, é que é toda a egrégora, é Deus, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. E do mesmo jeito que a terra, né, é o que dá o sustento para a planta, que ela criou, e você arranca a planta da terra e ela morre. E o peixe é o que dá o sustento para. Aliás, a água é o que dá sustento para o peixe. Se você tira o peixe da água, ele morre. Nós somos criados diretamente através de Deus. E quando a gente está longe dele, a gente morre. Fica só a matéria. Nosso espírito se perde, se desconecta. Então, tantas pessoas estão por aí vivendo sozinhas, vivendo só pela matéria, desconectada do espírito. E por isso, Deus fala em vários momentos que nós somos mortos. Nós não, né? Eu acredito que está aqui, que está presenciando. Exatamente, Marcos falou, Deus busca os que adoram o espírito e verdade, e não o local. Exatamente, ele quer encher o nosso coração, ele não quer encher prédios, né? E quando eu tive esse entendimento, foi tão especial, porque é possível as pessoas estarem aí andando por essa terra. Eu andei por essa terra por 25 anos, só a matéria, só a carcaça, só o avatar, só fruto da terra, desconectado do meu espírito. E eu vejo tanta gente fazendo isso. E aí, quando você está solto por aí, você está totalmente à deriva. É como um barco à deriva. Você está indo para qualquer lugar, tudo te ataca, tudo pode acontecer, porque você não está ali conectado à tua essência. Você não está conectado ao teu espírito. E aí você está morto. E quando você se conecta a ele, né, e você se entrega a ele, como se fosse um elo, né, daquela corrente que estava solta, te liga de uma forma que você volta a viver. Tanto que eles falam que existem três tipos, né? Existem os mortos, que são pessoas que estão aí, mortos de espírito, né? Estão só na matéria, estão só um bando de avatar andando pelo mundo, querendo ganhar dinheiro para pagar os boletos, querendo viver com as coisas materiais, querendo correr atrás de objetivos materiais. Esses são os mortos. Existem os vivos, que são os que estão conectados ao espírito, que vivem pelo caminho, né, que sentem através do seu espírito, através da presença de Deus na sua vida. E existem os adormecidos, que são aquelas pessoas que já encontraram em algum momento na vida a Deus, mas se desviaram.
elas se desconectaram. Então, essas pessoas, elas já passaram por um momento em que elas se conectaram a Deus, mas elas estão adormecidas. E cada vez mais eu tenho visto casos de pessoas como eu, que são escolhidas para levar a palavra de Deus e que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma igreja, nada a ver com nenhuma religião. E talvez por isso, porque as igrejas estão trazendo muito dos dogmas, estão fazendo com que as pessoas entrem lá dentro e se sintam conectadas a Deus só porque elas estão ali lendo a Bíblia dentro de quatro paredes. E, e elas não estão vivas, elas estão adormecidas, porque elas não entendem o propósito delas nessa vida, elas não entendem o que Deus quer para elas não ouvem o que Deus está querendo para aquele dia, dia após dia, o diante de cada encruzilhada da vida, o diante de cada situação. Então, se você não está ali plantado, né, conectado com a sua fonte, você está adormecido ou você está morto. E hoje, oi, meus amores, bom dia, meninas. E hoje eu senti no meu coração que eu precisava interagir com vocês. Queria que vocês colocassem aqui a dificuldade que vocês andam passando hoje. Senti que eu tô, eu não sei explicar, mas é como se eu estivesse nessa fase em que eu preciso começar verdadeiramente a, a levar para vocês, de alguma forma, essa palavra que às vezes eu não sei por quê. Porque todos nós podemos, sozinhos, estar ali, conectar com Deus e abrir a Bíblia, pedir orientação, mas por algum motivo eu senti no meu coração que eu precisava fazer isso com as pessoas que estão aqui. Talvez a nossa. Obrigada, Rodrigo. É isso, eu sinto a presença de Deus fluindo na minha vida. E eu acho que é isso. Ontem eu falei muito com ele. Eu queria muito que ele me usasse para ajudar as pessoas que estavam perto de mim. E talvez seja por isso que hoje eu venci com esse sentimento, que eu queria ouvir de vocês, aonde que vocês sentem hoje a maior dificuldade. Porque eu quero abrir uma mensagem aqui para a gente que está aqui. Porque como ele mesmo disse, né? Onde dois ou mais estiverem meu nome, lá eu estarei. E eu senti desde o primeiro momento em que a gente abriu esse encontro, que ele estava aqui hoje para ouvir. Ouvir aí os seus pedidos, as suas dores, as suas fraquezas, as tristezas que você está carregando no seu coração hoje, para que ele possa trazer uma palavra para vocês que estão aqui, para que ele possa encher o coração de vocês como ele tem enchido o meu, para que ele possa dar um sentido para esse caminho que você agora, nesse momento, pode estar sentindo aí. Está tudo tão obscuro, tudo tão difícil de poder entender qual é o próximo passo, é como se você estivesse tateando o caminho com venda nos seus olhos. E ele quer olhar com você, ele está aqui para olhar com você. E eu queria que vocês escrevessem aqui no chat para saber qual é o ponto que vocês estão sentindo hoje. Um nó na vida de vocês que talvez esteja ali travancando o caminho de vocês, que esteja drenando a energia de vocês, que seja o local da vida de vocês que esteja difícil hoje, nesse momento. Porque eu sinto que a gente precisa estar trazendo isso juntos, como uma verdadeira igreja, né? E é isso que eu acredito que somos. E eu acho que é isso que Deus está buscando para a gente. Trazer a presença dele, a palavra dele, a mensagem dele, para todos os lugares, não presos em quatro paredes. E nem sempre sozinhos, porque tem pessoas que às vezes não conseguem essa conexão sozinhas. Às vezes são pessoas que estão voltando ao contato com ele. E precisam dessa energia, precisam, né? Como, né, Dri? A gente ontem estava falando no projeto, né, que a gente tem com os meus alunos no projeto da Mágica, que em breve será renomeado, onde a gente trabalha muito o propósito, né? A gente trabalha o uso da fotografia como um resgate emocional, um resgate do propósito, do talento, da conexão com Deus. E ontem a gente estava falando,
Foi ontem, não foi? Ou segunda, na verdade. As pessoas estão falando no nosso encontro de alunos que elas ficavam esperando, né? Todos nós ficamos esperando o dia que, quando é que vai ser o próximo encontro, né? Quando é que a gente vai se reunir? Porque ali a gente se sentia como se a gente tivesse um terreno fértil. E talvez seja isso. Às vezes o 1111, ele precisa agora começar a tomar um caminho de ser isso, de ser esse local onde a gente vem, se conecta, não preso na fotografia, né? Não conectado na fotografia como são os meus projetos profissionais, mas são aqui no 1111 aberto a todos, gratuitamente, porque o que recebemos de graças daremos. Então, tudo que Deus me deu, todas as mensagens, todas as palavras, todo o amor, toda a luz, Ele tem me dado gratuitamente. E eu gratuitamente estou aqui para trazer para vocês também. E eu espero que vocês façam mesmo pelas pessoas que cruzarem o caminho de vocês. Então, que aqui seja esse momento dessa conexão, né? Da gente estar junto, trazendo essa energia, trazendo esse espírito como uma igreja, como, né, na palavra literal da religião, né? Que é o religare, que é nos ligarmos a Ele. E eu queria muito que vocês escrevessem, porque eu senti no meu coração que vocês precisam, nem que seja, não precisa abrir, compartilhar com todos, mas se você quiser falar só em que área da sua vida que você está sentindo dificuldade nesse momento, em que área que você precisa mais da presença de Deus, sinto que a gente precisa disso por algum motivo, não sei por quê. Mas vim com isso dentro de mim, que a gente precisava interagir. Eu precisava de vocês. E vocês trouxessem isso. Talvez por isso que a gente abriu aqui. Ameis a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Talvez seja para exercitarmos a misericórdia aqui, que é a empatia, que é a gente poder olhar para a dificuldade que o nosso colega que está aqui esteja vivendo e pensar, uau, eu não estou sozinho, né? Uau, talvez ele esteja aí vivendo uma coisa tão mais difícil do que eu. E eu lembrei também de uma outra palestra que eu vi, que eu achei muito bacana, da pastora Raquel. Falei até com a Adriana Helena que depois eu ia passar esse link para ela, que ela é muito legal. Ela é bem enfática, assim, bem diferente de mim falando, né? Mas ela falou uma coisa tão importante sobre uma passagem que eu vou citar enquanto vocês escrevem. Eu quero muito que vocês escrevam, porque eu acredito que esse encontro de hoje é sobre isso. Sobre a mensagem baseada no que vocês vão escrever aqui, na interação de vocês aqui. E ela falou uma coisa muito interessante sobre uma passagem que eu não sei se vocês já viram, onde a mulher do fluxo de sangue encosta nas vestes de Jesus para poder ser curada. E ela citou algo que tinha passado despercebido por mim na hora que eu li essa passagem. E ela fala que Jesus estava indo para casa de uma pessoa que tinha pedido ajuda porque a filha dele, de 12 anos, estava entre a, beira e a, né, entre a vida e a morte. E ele tinha pedido para ir, Jesus ir lá para salvá-lo. E no meio do caminho que ele estava indo para salvar a menina de 12 anos, que estava quase morrendo, uma mulher que sangrava há 12 anos estava ali indo pedir ajuda dela, ajuda dele. E ela tocou as vestes dele e ela foi curada. E depois ele foi até a casa e a menina, inclusive, já tinha morrido. E ele a fez ressuscitar. E aí ela traz algo muito importante, um olhar que eu não tinha percebido. E é tão interessante que quando você busca a palavra, em cada momento ela vai se revelar de uma forma diferente para você. E ela fala o seguinte: às vezes a gente está ali se rasgando todo, paralisado diante de um problema da nossa vida, de algo que faz a gente não andar, faz a gente muitas vezes até nem acreditar mais em Deus, porque a gente está sofrendo aquilo, e ali você está sangrando, você está como aquela mulher, né, do fluxo de sangue, está sangrando. E aquilo te impede de tantas coisas na sua vida, te paralisa tanto, te faz sofrer tanto, que você
dedicou tudo que você tinha para tentar resolver aquele problema e você não estava conseguindo, você precisou da ajuda de Deus para poder te ajudar. Só que enquanto você está sangrando, tem gente que está o quê? Morrendo. E essa passagem me fez refletir tanto quanto muitas vezes a gente procura a solução para os nossos problemas em Deus, como se eles fossem os maiores problemas que Deus tem para cuidar. E sendo que do lado da gente, muitas vezes, tem pessoas vivendo um pesadelo muito maior, vivendo dificuldades muito mais profundas. Então, em vez da gente olhar para a gente como nosso problema fosse o único e maior de todos, a gente lembrar que muitas vezes a gente está sangrando, enquanto tem outras pessoas que estão morrendo. E trazer isso para a nossa consciência. Então, talvez seja por isso que eu senti que a gente precisava hoje trocar um pouco disso. E eu estou vendo que vocês não estão escrevendo. E vocês estão aqui, talvez, esperando a palavra. Só que muitas vezes a palavra vai vir a partir de um movimento seu. Lembra disso. Às vezes a gente fica ali como espectador, esperando a palavra de Deus, esperando o movimento de Deus. Mas a gente não faz. Pequeno gesto que é a nossa parte. E aí foi o que eu pedi aqui. Que a gente, eu senti no meu coração, que vocês precisavam escrever que parte da vida de vocês estão sentindo que vocês precisam de Deus. E eu acho que eu já contei duas histórias. E até agora vocês vão escrever. E eu, eu sinto isso, desculpa, mas é o que eu estou sentindo. Às vezes a gente está aqui esperando a palavra de Deus, mas a gente não está disposto a dar a nossa parte. A gente não está disposto a dar a nossa contribuição. E às vezes é isso, escrever o que vocês precisam, talvez seja o passo que vocês precisam dar para que vocês possam receber alguma mensagem. Pode ser que seja apenas percepção da minha parte, mas hoje foi muito forte que a gente precisava fazer isso interativo. Que não seria mais eu aqui na frente de uma câmera contando histórias, abrindo passagens e falando. Eu precisava que a gente interagisse. E muitas vezes nas igrejas, a gente está lá sentado na frente de um padre, de um pastor, e ele está lá falando, 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 falando. A gente vai para casa e a nossa vida continua muitas vezes da mesma forma. A gente só fica ali, como se fosse um aluno na sala de aula. E a gente tem aqui uma oportunidade de fazer algo diferente, de fazer uma igreja viva, fazer um grupo vivo, de, de encontro mesmo, né, com a presença dele, com a palavra dele. E talvez seja esse o caminho. A Adriana escreveu, profissional. E eu acho tão importante. Ai, eu acho tão importante que a gente tenha essa troca, porque talvez daqui saia muita coisa nova, né, através dessa interação. A Adriana está dizendo aqui, tenho muitas ideias, e na hora de colocá-las em prática tem dificuldade. Olá, this language is Portuguese. You're welcome. And if you want, maybe you can translate in YouTube. I don't know if there's a button to translate from Portuguese to English, but this is in Portuguese. We are from Brazil, and we were talking about Jesus and God. If you're welcome, if you want to know what we can talk in Portuguese, you're welcome. Sevalka. Oh, maybe we can talk in English another time. But now, feel free to stay with us. You're Russian. Welcome. Oh, you're Christian. So nice. Olha aí, gente, que lindo.
Preciso que Deus venha renovar minhas forças e meu ânimo para que eu volte a exercer minha profissão, que Deus semeou na minha vida. Eu não tenho força e ânimo para voltar na minha profissão. Então, eu acredito que o tema hoje seja profissional, né? E eu não sei por quê, gente. E eu não quero questionar, porque eu não estou aqui para questionar, né? Estou aqui só para fluir. E eu peço a Deus, Senhor, que da forma que o Senhor pediu e colocou no meu coração, nós tivéssemos um encontro interativo, porque o Senhor queria ouvir as dores dos seus filhos, o Senhor queria saber aonde eles querem a sua presença, aonde eles querem a sua mensagem. E eles estão aqui, rompendo com o medo, rompendo com couraça, se colocando frágeis, se colocando vulneráveis e abrindo suas dores diante dos seus irmãos. Que, acima de tudo, os nossos colegas, nossos irmãos, tenham misericórdia e olhem para as dificuldades do seu colega como um espelho. Que todos nós possamos entender que somos todos filhos do Senhor. E que a nossa conexão, acima de tudo, está aqui para nos fazer mais fortes. E que a sua mensagem venha para todos, Senhor, da forma que o Senhor desejar. Eu tenha capacidade de ver pelo Espírito. Que meu Espírito tenha discernimento da sua mensagem e não os meus olhos. E que venha, Senhor, de acordo com a sua vontade, assim como o Senhor pediu. Olha a responsabilidade. Que medo. Que medo, que medo, que medo. Olha, gente, vamos lá, né? A responsabilidade caiu logo no Antigo Testamento. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus e os seus irmãos. Porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos muitos, e por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão por causa da fome. E havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e vinhedo. Contudo, agora, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E algumas delas já são sujeitas à servidão. E tampouco está ao nosso alcance redimi-los. Porque outros homens detêm as nossas terras e os nossos vinhedos. Eles estão falando aqui sobre a opressão contra os judeus, porque eles sentiam que eles estavam em servidão. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras, Neemias falando. Então consultei comigo mesmo, repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Então, eles então retiveram sua paz e não acharam nada para responder. E disse eu também, calma que a gente vai entender, tá? Não é bom isto que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos e dos nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiros e grão? Rogo-vos, deixemos de fora essa usura. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais, as suas casas, e também a centésima parte do dinheiro, e do grão do vinho e do azeite que vós
vistes dele, e vocês exigiram dele. Pronto. Então, eles disseram, nós restituiremos e não exigiremos nada deles, e assim faremos como você diz. Então chamarei o sacerdote, tomei dele um juramento, de que eles fariam um acordo com essa promessa. E também sacudi o meu colo e disse, assim Deus, sacuda todo homem da sua casa, do seu trabalho, o qual não cumprir essa promessa. E assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez de acordo com essa promessa. Então eu vejo aqui, gente, que e se alguém tiver um entendimento diferente, sintam-se à vontade de trazer. Mas ele fala aqui que por muito tempo estavam contra, né? Houve um clamor do povo contra os judeus, porque eles se sentiam, porque havia quem eles dissessem, né, que os filhos e as filhas estavam escravizados, que estavam sendo tirados deles uma parte de tudo que eles tinham para fazer com que alimentassem os outros. Então, eles trabalhavam por uma escravidão, né, que eles viviam. Agora, o contexto histórico daqui me traz confusão, porque os judeus sempre foram o povo escolhido, né, de Deus. E nessa parte de Neemias, ele está ali falando justamente contra os judeus. E me chamou essa atenção, porque ele fala o seguinte: o empenho de Neemias em reconstruir essa parte que ele estava, tinha a necessidade de trabalhadores em Jerusalém, para que essa situação econômica dos pobres já era ruim e ficasse ainda pior. Então, o que ele falou aqui? Assim como no século anterior, mais uma vez, a diferença entre os ricos e os pobres aumentou. E a diferença entre a lei do Antigo Testamento proibia garantir os direitos de propriedade aos novos povos. Então, eles estavam numa parte que eu achei curioso, porque eles estavam falando de Jerusalém, mas de uma forma como se os trabalhadores de Jerusalém estivessem divididos. E eles estavam orando contra os judeus, de alguma forma, num contexto histórico que eu não, talvez a gente não tenha condições de agora entender. Se vocês quiserem depois ir mais a fundo, é Neemias 5. Mas eu quero chegar na parte que eu acredito que seja o grande sentido do que a gente está falando aqui, que é essa parte final. E aí, por que ele fala aqui sobre esse acordo? Então, o que ele diz? Que os oficiais da época que usurpavam, né, as terras e os trabalhadores estavam ali fazendo, trabalhando e sempre dando para os outros, né, para os oficiais, para a parte rica, né, da cidade, tirava sempre aquele quinhão. O que que eles tinham aqui? Que a concordância dos oficiais com as exigências de Neemias, porque Neemias foi lá e peitou, né, quem estava ali tirando do povo. E em seguida foi feito esse juramento, cuja foi reforçado por um ritual, que ele dizia o seguinte: enquanto ele recitava uma maldição para aqueles que não cumprissem o que ele estava prometendo, ele sacudiu o seu colo, como se ele estivesse lavando as mãos. Ele fazia um juramento que teria parte dele sendo feita e que para isso seria libertado. Então, a gente vai chegar no resultado final aqui do que é isso. Muitas vezes a gente se deixa intimidar pelas mensagens do Antigo Testamento, porque a gente não entende o contexto histórico. Por isso é bom a gente não pegar versos soltos. A gente tem que entender aonde que está querendo chegar. E aqui é o seguinte, Neemias estava comparando os seus bolsos aos quartos de uma casa e pedindo que Deus expulsasse os desobedientes da sua casa. O povo tinha muitos motivos para dizer amém, mas este problema da injustiça social poderia ter fragmentado a comunidade e tido as mesmas consequências que os seus inimigos, que não conseguiram obter pela graça de Deus. E Neemias levou um desfecho justo, permitindo que aquele momento conseguisse chegar ao fim. E por que que ele fala aqui? Eu achei muito interessante.
Assim, Deus, sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir essa promessa. Eles estavam diante de uma situação em que eles reclamavam. Olha só, gente, isso que eu falei, tem que entender o contexto, tem que ouvir com o espírito e não com o que está escrito aqui. Eles estavam clamando contra os judeus, contra o que era tirado deles. A gente está falando aqui de profissional, né? Da nossa deficiência profissional, da dificuldade no campo profissional. E muitas vezes a gente está ali fazendo para outro lucrar. Trabalhando, olha aqui, nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão por causa da fome. Mas nós ali precisamos tomar dinheiro emprestado até para pagar os tributos. Quer dizer, a gente trabalha, como esse povo aqui, trabalhava, tinha terra, tinha tudo, se esforçava mais para pagar do que para viver, porque eles não tinham o suficiente para viver. E quando Neemias foi lá peitar, né, o pessoal que tinha essa, vamos dizer assim, não sei se eram os sacerdotes que ele falou, foram os oficiais. E ele foi nos oficiais peitar e exigir que eles aliviassem. Ao mesmo tempo, ele dizia: nós vamos fazer a nossa parte e vocês vão aliviar daí. Então, quando a gente fala com Deus e a gente pede, olha só o sentido vindo, né? Quando a gente pede por Ele, muitas vezes a gente pede para que seja aliviado esse fardo, para que a gente pare, né, de ter essa dificuldade em todos os campos, seja na parte profissional de estar conseguindo um trabalho, seja a parte profissional de estar conseguindo ter resultado financeiro, de ser, às vezes, né, como o nosso colega, de não ter força para simplesmente seguir, e a gente fica querendo ali trazer, né? A gente está reclamando, como ele falava, que havia um clamor do povo contra os judeus que estavam tirando essa parte deles. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz um acordo de cessar, a gente tem que cumprir a nossa parte. A gente tem que fazer o que nos é cabido. Então, quando ele diz aqui, eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam um acordo com essa promessa, quer dizer, eles vão cessar isso. Eu também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho ao qual não cumprir a sua promessa. A gente vê aqui um dado histórico, uma situação em que ele estava se submetendo aos oficiais. Mas eu vejo aqui um pedido a Deus para que Deus conseguisse acabar com aquela escravidão que estava acontecendo, que muitos filhos estavam vivendo até como escravos. E é como a gente vive na maior parte das vezes. Porque a gente está ali trabalhando sem ser em cima de uma obra, né, que foi nos colocada para ser feita, a gente está ali nessa vida material que a gente tem. Só que a gente, quando a gente pede ajuda para Deus, a gente não faz a nossa parte. Às vezes ele está dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, está no nosso coração, mas a gente chega e fala: não, eu vou ali continuar pedindo, eu vou ali ouvir, mas eu não faço, eu não me movo. Porque às vezes a gente fica esperando algo tão, tão grande, um movimento de cessar de todos os problemas de uma forma tão, tipo São Tomé, né? Tão óbvia, que a gente não permite que a gente faça a nossa parte e que ele venha cumprir a promessa dele. Você viu aqui? Primeiro, ele tomou o juramento. Quer dizer, eles vão fazer a parte deles. Só que Deus só vai permitir que isso seja feito a partir do momento em que se cumpra. Em que cada um sacuda, sacuda da sua casa, do seu trabalho, o que não cumprir essa promessa. Quer dizer, que tire aquilo ali, aquela benfeitoria, aquela, vamos dizer, aquele acordo que foi feito, se você não cumprir a sua parte. Gente, às vezes, e eu falo por mim também, quantas vezes a gente fala, até fala com Deus,
A gente pede para ele. Só que a gente não faz a nossa parte. A gente fica esperando vir para a gente poder fazer. Sendo que a gente fazendo primeiro, ele já vai cumprir a promessa dele. Então, a gente faz, ele cumpre. A gente faz mais um pouco, ele cumpre. E assim como nesse trecho que abriu, que é complexo, hein? Peço para vocês aí um desconto, porque quando eu já abro no Antigo Testamento, eu já falo, Senhor, tinha que ser Antigo Testamento. Complexo demais. E nem sempre é óbvio. E muitas vezes a gente tem que parar e tentar meditar e refletir. Fazer isso ao vivo não é mole, não. E eu sinto aqui que a gente só vai ser liberto dessa escravidão quando a gente fizer esse pacto com Deus. E quando eu falo pacto, é fazer esse acordo com Deus, de que a gente vai estar conectado a Ele, a gente vai cumprir a nossa parte, e Ele vai nos, nos abençoar. Não vamos usar essa palavra porque abençoados nós já somos, mas Ele vai fazer a parte dele a partir do momento que a gente faça a nossa. Então, a gente se colocar diante dele como um acordo, assim como Neemias se colocou diante dos oficiais. E ele vai libertar a gente dessa escravidão, dessa insegurança, dessa insatisfação, desse momento de dificuldade, de bloqueios profissionais ou bloqueios de todas as formas. Contanto que a gente faça também a nossa parte. Se a gente não cumprir a nossa parte, ele vai estar isento de fazer também a parte dele. Então, quando a gente para de colocar em Deus todas as nossas fichas e começa a colocar a nossa responsabilidade nos nossos atos, porque é muito mais fácil a gente ficar só esperando de fora e não fazer a nossa parte, né? Então, quando a gente começa a colocar metade das fichas nele, na palavra dele, na presença dele, mas metade das fichas na nossa própria força, né, na parte em que a gente, beleza, eu estou fazendo aqui. E aí Deus vem e honra. Então agora eu vou fazer essa parte, Deus vem e honra. Contanto que esteja conectado a Ele, alinhado para Ele, feito um acordo com Ele, entregue para Ele. A gente faz metade, Ele traz metade. A gente faz metade, Ele traz metade. Então muitas vezes, que bom, Rodrigo, fico feliz. Porque às vezes é uma responsabilidade aqui ao vivo trazer uma mensagem dessa e é a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. A gente sempre fez pelo Zoom fechado e eu já tive mensagens lindas, né, que a gente abre dentro do Zoom no encontro que a gente faz sexta-feira, que ele é fechado pelo Zoom. Então, Deus já me abriu mensagens lindas para ler, mas assim, ao vivo foi a primeira vez. Então, eu fico muito feliz que você sente que você está recebendo algo dele. E é louco, porque às vezes eu estou falando uma coisa e um vai entender de um jeito, o outro vai entender de outro jeito, né? E às vezes a Adriana falando do âmbito profissional, ela pode vir para ela como um estalo diferente do que é para o Rodrigo. E é incrível, porque por isso que eu acho que, nesse caso, a Bíblia, ela tem um poder inacreditável. Porque durante muito tempo, eu nunca tive contato profundo com a Bíblia. Vou falar para vocês que eu fui abrir a Bíblia verdadeiramente no ano passado. Eu tinha medo, eu lia a Bíblia, porque eu olhava a Bíblia e eu não entendia absolutamente nada. Eu via um monte de palavras complexas, histórias complexas, e via Deus como um Deus mau, né? Porque eu não entendia o contexto histórico. Ou eu via nas igrejas que já eram aquele texto pronto, digerido, né, pelo padre, pelo pastor, e eu não entendia, né, o todo. E quando eu consegui me conectar e trazer essa presença do Espírito para dentro de mim, eu comecei a entender que a gente tem que ler a Bíblia com o nosso espírito e não com os nossos olhos, e sem o filtro de outra pessoa. Porque o que eu leio aqui vai trazer até uma interpretação para vocês do que eu estou lendo. E é bom que tem pessoas que têm uma interpretação, como eu falei para vocês, né? Dessa interpretação do Gênesis do André Fernandes, dessa interpretação da Mulher do Fluxo de Sangue pela pastora Raquel. Vão te dar um insight.
Mas nada supera você estar ali naquele momento, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, onde você quiser, e você pede a Deus e você abre a passagem, e você lê com o seu espírito. E ele vai decodificar para você a mensagem de uma forma que é só você que vai entender. E muitas vezes outra pessoa vai ler e vai entender outra coisa. Vai pegar um código ali de outra forma. Por isso eu recomendo a vocês, que vocês quiserem, abram depois Neemias 5. Quem tiver uma Bíblia em casa, quem não tiver, tem tantas Bíblias online. Abre e pare depois e fala, Senhor, me dê entendimento através do meu espírito do que foi essa mensagem. E medite sobre isso. Entenda o que ele pode estar querendo dizer única e exclusivamente para você. Porque, às vezes, a mensagem que está vindo através de mim, ela pode ser uma mensagem filtrada por mim para vocês. E nada substitui a mensagem direta, sabe? Lembra da corrente? O seu espírito vai decodificar de uma forma, o meu vai decodificar de outra. Então, a gente juntando tudo isso e a gente tendo essa troca, faz com que a gente consiga entender cada vez mais essas, essas intenções que Deus tem para a gente. E quanto mais difícil, mais poderosa é a mensagem que está ali por trás. Porque assim a gente vai ter como parar e perguntar, e entender, e não ver o óbvio. Porque o óbvio é fácil, né, gente? O óbvio é o caminho fácil. E tá ali subentendido é que é o que está escondido para a gente. E a gente tem que parar, sentar um pouco e entender. E eu achei muito interessante, eu sempre acredito que a gente fala muito sobre, eu tenho falado muito sobre mulheres, né? O encontro do 11/11, ele começou com o objetivo de ser um encontro para mulheres. E, invariavelmente, quando a gente está nas reuniões que estão só as mulheres, as meninas, né, que já estão aqui, a Magda, a Adriana, que sabe, quase que 80% das vezes abrem passagens e que falam sobre o papel da mulher na história, né, bíblica. E eu achei tão interessante que hoje, vocês falando sobre trabalho, abriu exatamente a parte onde falava da escravidão do povo e o sentimento de trabalhar sem ter, né, desse sentimento de escravidão, de fazer sem ter o resultado, de esmorecer, de não ter forças para fazer sozinho. E, e desse pacto, né, dessa promessa aí que foi colocada com Deus, para que a gente faça a nossa parte, que Ele vai fazer a parte dele. E eu achei tão especial. Às vezes não é fácil. E como não é fácil, as pessoas mais comuns saem e abandonam. E quem persiste no que é difícil, que está ali ocultado, é que vai ser revelado. Então, lembra, se você está conectado a Ele, e se está difícil de você entender, tem um motivo para estar difícil. Talvez você precise passar por isso para que Ele se levante. Porque se for fácil desde o começo, todo mundo estaria aí, né, vivendo a vida que sempre sonhou, fazendo tudo de maravilhoso. Mas a gente está aqui por um motivo diferente. A gente está aqui para ser. Cada vez eu entendo mais isso. As pessoas falam, a gente está aqui para ser feliz. De jeito nenhum. A gente não está aqui para ser feliz. A gente está aqui para ser filtrado. A gente está aqui para passar por um funil. E está aqui para, depois que a gente sair desse funil, a gente falar, ok, estou pronto. Qual vai ser a minha missão? Como se a gente estivesse fazendo um preparatório, sabe? Tipo, aqueles preparatórios para fazer parte do FBI, da SWAT, daqueles filmes que a gente vê nos Estados Unidos. A gente está aqui para passar por um funil, para se filtrar. Porque a vida está aí fácil, fácil, para a maior parte das pessoas. E quem não se contenta com isso e busca o lado que é o mais difícil, que é buscar entender o que Deus está querendo para nós, buscar esses pactos, buscar mais a fundo, buscar o que está encoberto, né, pelo óbvio, a gente começa a passar por esse funil, a descer, a funilar. E quando você sai lá embaixo, você está pronto para viver o que ele preparou para você. Então, é muito bom que vocês façam essa busca em casa também.
Parem para você ter essa medita em cima disso que saiu hoje aqui. Pare um pouquinho, tenta lembrar das palavras, abre de novo, porque às vezes são essas palavras aqui que podem abrir para você alguma luz, algum caminho possa estar ocultado aí, o que você está precisando trazer à tona. Gente, hoje foi tão lindo, foi tão lindo. Ô, Rodrigo, eu tenho aqui uma playlist com todos os encontros do 11 e eles estão por temas, e cada um tem um tema, cada um tem um formato. Esse está sendo a primeira vez que a gente está fazendo desse jeito. Eu espero que Deus me capacite mais para da próxima vez conseguir pegar de imediato o sentido da palavra, que às vezes as coisas, né, que eram difíceis no começo começam a fluir mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as orações pela primeira vez, eu e ele lá em casa, a primeira coisa que eu falava assim, oh, perdão, que eu não sei falar aquelas palavras bonitas que as pessoas falam para o Senhor quando estão orando, mas você sabe que é de coração puro, né, de coração limpo, dá um desconto para mim. E naturalmente as palavras foram começando a ficar cada vez mais fáceis, e hoje encontrar as palavras nas orações tem sido cada vez mais natural para mim. Então eu acredito que essa leitura das mensagens aqui no nosso 11:11 vai se tornar também mais fácil, mais fluido, e ele está me capacitando aí. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um pouquinho da minha parte, eu estou dando um passo, ele está fazendo a parte dele. Eu dei um passo hoje de me dar aqui, ó, a cara a tapa, de sair da minha zona de conforto, de me colocar em público, para ler uma passagem para vocês, e tentar interpretar, me conectar com o meu espírito para ajudar vocês. E eu sei que ele me colocou nessa situação para mostrar, ó, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. E na próxima vai ser melhor, e na próxima vai ser melhor. Na próxima eu vou mergulhar mais, e eu vou me entregar mais, e ele vai derramar mais. E assim ele está querendo fazer com vocês também. Então façam o que está ao seu alcance, o que você sente no seu coração, sem filtro, sem questionar. Se entrega e fala, Senhor, se o Senhor está colocando no meu coração, é porque esse caminho que o Senhor quer para mim. E vai lá e faz. Esquece o medo, esquece a vergonha. Lembra da Marliere aqui, né? Fazendo isso, não vou dizer que eu estou pagando mico, porque de forma alguma isso é um mico, mas aqui se colocando em público, abrindo a palavra na frente de todo mundo, sem ser pastora, sem ser de nenhuma igreja, tendo formação como fotógrafa, tá aqui, dando a cara a tapa, para quem quiser ver. Tem até gente da Rússia presenciando. Então lembra disso, toda vez que vocês ficarem, ah, não, eu não estou segura, ah, não, eu estou com medo. Esse aí, ó, é sua mente te bloqueando. Esquece, ouça o teu coração, silencia todas as vozes. Ouça o seu coração, dá a sua cara a tapa, faz a sua parte. E ele vai derramar a parte dele. Faz mais um, ele vai derramar mais. Faz mais um, ele vai derramar mais. E eu acho que essa foi a mensagem de hoje para todos nós, inclusive para mim. Obrigada, Senhor, porque eu entendo hoje o porquê que tudo começou. E começou pequeno. Começou eu sozinha, com as minhas alunas dentro do Zoom. E hoje eu estou aqui falando para vocês. E eu sei que ele vai trazer cada vez mais pessoas. Cada vez mais pessoas. E para isso ele está me capacitando. Então lembra disso. Lembra disso que eu falei com vocês hoje. Não tenham medo. Ele está junto com a gente. Ele não trouxe vocês aqui hoje à toa. Se conectem, busquem a ele e deem o próximo passo, tá? Obrigada, Senhor. Obrigada. Que lindo. Que lindo, que lindo. Kashmir, Naples Camper. Gente, quanta gente internacional hoje. O que está acontecendo? Que lindo isso. Olha, eu prometo que nos próximos eu vou tentar fazer algo em que eu possa também dar as boas-vindas para os nossos colegas de outras nacionalidades. Kashmir, where's Kashmir? I don't know. Maples Camper. Maples Camper é o acampamento.
É o acampador sem mapa. É isso? Gostei disso. Gostei desse título. Depois eu vou procurar. And love from Brazil for all you guys that are from other countries that don't speak Portuguese, that doesn't speak Portuguese. You're welcome anytime you want to join us, to enjoy our meet, our live, and stay with us in Portuguese, but soon, maybe in English. E é isso, meus amores. Quem sabe, hein? Quem sabe em breve a gente vai fazer uns vídeos traduzidos, nem que sejam os pedaços mais importantes, colocar aí traduzido. Tem tanta gente vindo para o Brasil, né? Tantas pessoas. Eu sigo um garoto que é canadense, sigo um outro que ele é austríaco, que eles vieram para o Brasil, chamado de Deus. Quem sabe eu vou começar a falar inglês também para levar para pessoas fora do Brasil. Não existe fronteira, né? Para Deus não existe fronteira. Quem sabe? Amores, sintam-se abençoados, beijados, iluminados, ungidos, com tudo de maravilhoso, que esse encontro foi muito especial. Obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem comigo até o final. Em breve estaremos mais e mais pessoas, eu sinto no meu coração que Deus está construindo uma igreja aqui diferente para ele. E é isso, a cada encontro um novo formato, a cada encontro uma nova palavra, sejam super bem-vindos. E quem quiser um pouco mais, né, com um pouco mais de intimidade, um pouco mais de interação, sexta-feira, às 11 horas, a gente faz só pelo Zoom, fechado pelo Zoom, para que vocês possam ter uma interação comigo, para que a gente possa ler a palavra juntos, né, e de uma forma mais reservada. O link fica sempre nos vídeos dos, dos vídeos aqui do projeto do 1111. É só buscar o link e entrar sexta-feira às 11h11 diretamente lá no nosso encontro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.